E eu quero que você receba esta palavra como vindo de Deus. Ela está no livro de segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. Assim diz a palavra de Deus: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse este sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Diga assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa palavra em nossos corações. Paulo não era nenhum santinho, não. O nome dele era Saulo, um cabra inteligente. Nasceu em Tarso, na cidade de Tarso, e isso lhe dava a cidadania romana. A família de Saulo era uma família abastada, eles eram bons de grana. E ele então pôde estudar. Foi enviado para as melhores escolas. Foi discípulo do mestre Gamaliel. Era poliglota. Seus pais estavam preparando para que ele fosse um rabino. Judeu, família judia. Aquele baixinho, feio, narigudo, era muito inteligente. E estava sendo preparado para ser um líder. Foi quando a igreja começou a pregar o Evangelho. O Senhor Jesus já havia subido aos céus. E os discípulos agora estão reunidos, começando a igreja cristã. Saulo achava que aqueles cristãos ofendiam ao povo de Deus, suas tradições, sua cultura. Então ele achou que deveria fazer algo a favor do povo de Deus: perseguir e matar todos os cristãos. E ele, domado pela autoridade de cidadão romano, poliglota, inteligente, e com a autoridade que ele tinha de transitar quase como um rabino, na verdade ele era um fariseu, uma escala importante dentro do judaísmo, ele começou a perseguir tudo que era cristão. A palavra de Deus conta um momento da sua vida quando o diácono Estevão, escolhido para ser diácono. Diácono é algo tão importante, tão maravilhoso.
E este Estevão era um homem intrépido, forte, corajoso, que servia aos discípulos. E quando ele começou a anunciar aquilo que ele sentia, falando da sua conversão e da sua vida, ele foi julgado pelos homens daquele lugar. E ele foi condenado ao apedrejamento. Conta a história e a palavra de Deus que ele não se intimidou por isso. Quando ele começou a receber as primeiras pedradas, havia um homem que comandava aquela execução. Este homem era Saulo. Era ele que estava liderando aquele evento de matar Estevão. Mas aconteceu algo terrível na vida de Saulo. Ele assistia ali aquele homem ser massacrado. E ele ameaçava, não parava de ameaçar todos os seguidores do Senhor Jesus. No episódio de Estevão, o que marcou a vida de Paulo foi exatamente a palavra de Estevão, quando diz: eu vejo céus abertos e vejo o Senhor assentado à direita. Sabe, Paulo esperava choro, ranger de dentes, pedido de clemência, mas ele não imaginava que aquele homem pudesse, naquele momento de morte, dizer assim: eu vejo um céu aberto, eu vejo o Senhor. Estevão foi executado. As suas roupas foram colocadas, seus pertences, nos pés de Saulo. E ele então agora, tomado desta autoridade, ele diz: eu tenho uma carta, eu tenho apresentação, eu quero ir onde eu puder perseguir. Algumas pessoas são utilizadas exatamente para cumprir a missão satânica e maligna de aborrecer o reino de Deus. Sabe, quando você vê alguém te incomodando por nada, quando você vê alguém te perseguindo por nada, quando você vê alguém atrapalhando a tua vida por nada, lembra de Saulo nesta fase. Ele diz: eu tenho uma carta, uma apresentação, eu tenho alguém que me impulsiona para isso. As pessoas que se levantam contra você, elas não têm plena consciência do que estão fazendo. Elas fazem na santa ingenuidade de que estão fazendo um bem, atrapalhar tua vida. Você é tomado por aquilo. E muitas vezes nós tomamos aquela pessoa como um inimigo terrível. Quase raramente nós podemos dizer assim: este é um enviado de Satanás para me aborrecer. Todo mundo tinha medo deste Saulo. Poliglota, cidadão romano, um homem de força, de grande liderança entre os judeus. Até os apóstolos tinham uma certa reserva. Então o Senhor se levanta e diz: eu vou encontrar esse cabra. Ele vai conversar comigo.
O Senhor Jesus já não estava mais aqui. Mas havia necessidade de que ele fosse confrontado. Porque o cara era bravo, era sangue ruim. E o sangue ruim tem que ser confrontado, porque conversa. Você sabe, quando você pega um homem simples é mais fácil. Mas quando você pega um homem douto, ou você tem muito argumento, ou você tem muito poder. Porque ele terá que ser vencido pelo argumento e pelo poder. Não fica batendo boca com quem é preparado, que você perde. Quando você não tiver a argumentação, tenha o poder. E quando você não tiver o poder, fica quieto. Chama a mim. Chama aqui. Porque você vai precisar de ajuda. Há um momento em que ele vai para Damasco para continuar. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele poderia dizer assim: Senhor Jesus, eu nunca te persegui, nem te vi, o Senhor já tinha ido embora quando eu cheguei. Mas o Senhor está ensinando: quem persegue os meus, a mim persegue. Esse é o ensinamento. Botou a mão em você, botou a mão no Senhor. Amém? Essa diferença nossa. Eu não sou importante, mas aquele que está em mim o é. Vai meter a mão em você? Vai ter que conversar com ele. Sabe? Para tocar em você, vai ter que conversar com ele. Quem aparece na estrada de Damasco não é o santo ABC, não é a mãe, nem o pai, nem a tia, nem nada. Quem aparece para ele é o Senhor Jesus. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, gente. Por isso que você toma cuidado quando você dizer santo ABC é o intermédio entre eu e Deus. Coitado de você. Coisa terrível. Não há santo na terra, por mais benevolente que seja, que tenha a história mais maravilhosa, que possa fazer isto. Por que me persegues, ó cara? Perseguiste os meus, persegue a mim. Quem persegue a tua família, persegue a ele. Quem persegue os teus filhos, persegue a ele. Quem tira as tuas coisas e põe a mão nas tuas coisas, mexe com ele. Você pode dizer amém por isso? Então Paulo cai do cavalo diante daquilo ali. E ele cai cego. Ele cai atrapalhado. Precisa de ajuda. Acabou a sua cartinha, o seu documentinho, as suas línguas. Acabou a sua academia. Ele está agora cego, assustado. E aí o Senhor pega e já manda Ananias ser preparado para recebê-lo e para abençoá-lo. Pode seguir.
Em Damasco estava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias e entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Quando o Senhor te cuidar da madrugada, não é para você ir fazer pipi no banheiro. Você pode até ir fazer. Mas senta na cama e diz: sim, Senhor, me acordou por quê? Por que me acordou? Acordou por quê? Porque muitas vezes o Senhor quer falar com você e você levanta correndo para a geladeira para comer banana. Eu sou assim. Eu disse, é falta de potássio. Aí come 3 bananas e não dorme mais a noite inteira. O Senhor fala conosco. Sabe, Ele fala. O Senhor fala com você, querida. Quando ele chama Ananias, Ananias diz assim: quem que é que o Senhor está me pedindo o quê? Quero que você vá na rua direita. Tem lá um homem. Quem é ele mesmo? Saulo. Meu Senhor, olha, tudo bem e tal. Mas, Senhor, ele é o cara. É sangue ruim. Sabe? Ele é coisa brava. É ele que perseguiu, foi ele que matou Estevão. Ele vai lá, porque ele é precioso para mim. Então você não tem, queridos, não tem o direito de avaliar ninguém em relação ao que Deus é capaz de fazer em sua vida. Isso que você chama hoje de porcaria, amanhã será uma bênção. Amém ou não amém? Sabe? Esse que você despreza hoje, amanhã é bênção. Quando você olhar para um desprezado, saiba que Deus tem o poder de fazê-lo transformar. Amém? Ananias cala a boca e vai lá e diz: impõe a mão sobre ele. E ele impôs a mão. E aí Saulo volta a enxergar. E ele vira Paulo. Ele começa agora então a fazer parte da igreja. Mas os apóstolos tinham reserva. Ai, como é triste na igreja quando alguém tem reserva com o outro. Você sofre. Porque as pessoas não são receptivas. Se afasta. Sabe? Paulo era assim. Os apóstolos desconfiavam dele. Esse cara, de repente ele tem uma recaída. Não dá para falar nada na frente dele. Qual é a segurança que nós temos? Os discípulos chegam para Paulo e dizem: Paulo, olha, você é um cara assim, não goza de muito prestígio, assim, tem um certo problema. Você volta para a tua terra, que daqui a pouco nós vamos buscar lá para você vir conosco. Paulo está vindo primeiro amor, querendo trabalhar. A palavra de Deus diz assim: não tapa a boca do boi que debulha. Não tapa a boca de quem quer trabalhar. Às vezes na igreja nós fazemos esse papel. Por qualquer motivo ele diz assim: sai fora, tchau, até logo. Não é assim. Ensina quem tem falhas e defeitos, mas deixa ele trabalhar. Não tapa a boca daquele que está ruminando. O boi que debulha, que rumina, não fecha a boca dele. Ele está comendo.
Deixa ele comer. O Espírito de Deus está falando alguma coisa? Presta atenção. Às vezes nós dizemos, tem defeito aqui, tem ali. Esse, Senhor, está louco. Não é digno, não pode. A esse que você tem que ter mais misericórdia e ajuda. Estende as mãos. Não interrompa aquele que quer trabalhar. Aquele que não quer, não quer. Mas quem quer, o abençoe. E eles fazem Paulo voltar para Tarsis. E Paulo chega lá em Tarsis. Agora ele já não é mais, sabe, aquele cara honrado. As pessoas, os judeus estão de olho nele. Porque de uma certa forma ele traiu. Ele se converteu. Ele é outra criatura. Ele já não serve mais para ser um acadêmico poliglota. Ele é um João ninguém. Uma coisa interessante dentro da cultura dos nobres é que todo nobre, doutor, ele ia aprender uma profissãozinha bem michuruquinha. Porque era uma forma dele não ser tão orgulhoso. Dizer assim, eu sou doutor, PhD e tal. Paulo foi como os nobres, ele aprendeu tecelagem. Era o curso que ele fez. Em tempo. Tenha um plano B para a tua vida. Tenha um plano B para a tua vida. Tem gente que não tem nem um plano A. Não se prepara para nada. E tem aqueles que têm só o A. E de repente você fica no A, bloqueado. E aí? Aprenda alguma coisa a mais na tua vida. É bíblico isso. Aprenda. Eu prego o Evangelho. Mas eu sei fazer algumas coisas. Se me fechar uma porta, eu abro outra. Amém? Não seja homem de uma coisa só. O Espírito de Deus está falando. Paulo, como tecelagem, aprendeu a fazer tenda. E ele dizia assim, bom, amanhã eles vão me buscar. Não vieram. A semana que vem eles vieram. Puxa, passou um mês, ninguém veio me buscar. Mas eles vão vir. O mês que vem eles vão vir. Mas não vieram. Enquanto isso, para comer, ele fazia tendas. No fim do ano, eles vão vir me buscar. E eu vou para o ministério. Mas não vieram. Não vieram. Você tem capacidade de esperar? Muitos de nós não temos a capacidade de esperar. Quem não sabe esperar, não alcança. Precisa aprender a esperar. Paulo ficou revoltado. Sabe quanto tempo ele ficou esperando? 14 anos. 14 anos. Diga 14. Você sabe o que é 14 anos? Está cheio de criança aqui que não tem 14 anos. Há 14 anos atrás, quem era você? Paulo ficou esperando, olhando, disse, eles vão chegar daqui a pouco. Mas eles não chegavam. Quantos aqui aguentam 14 anos de espera? Você faz um mês que está apertado, já está gemendo. Né? Você está sozinho aí há 2 anos, já está reclamando. Você diz, eu estou pagando. Você quer cobrar. 14 anos. Cadê os meus companheiros?
cadê o lugar onde eu vou pregar? Até que um dia chega um homem chamado Barnabé, para o camelo na porta, e diz: Paulo, irmão, paz seja convosco. Paulo está muito bravo, né? Saiu da casa bravo, disse: o que faz? Subiu no camelo, virou para Barnabé e disse: vamos ou não vamos? Barnabé disse: chegou a tua hora, chegou o teu momento. Diga assim: chegou a minha hora. Sabe por que você está esperando? Porque Deus é ruim? Porque é tudo conversa mole? Estou cansado de chavão, de profecia furada? Não. É porque não chegou a sua hora. Olha que eu prego muito isso aqui, hein? Mas eu vivo todo o tempo tentando dizer para as pessoas: espera em Deus. Espera, confia. E aí então Paulo e Barnabé, porque deram uma igreja nova para Barnabé. Barnabé não era rico também. Chamaram Barnabé e disse: só tem uma igrejinha que é ótima, só tem gente rica lá. E o pessoal tinha medo de falar com gente culta. Eu fui muito abençoado na minha vida. Eu tive igreja no meio da favela. Eu tive igreja em lugares pobres, humildes. Mas quando me mandaram para uma igreja onde tinha médicos, advogados, pessoas de formação, empresários, eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Nunca me senti amedrontado de pregar para as pessoas cultas, porque elas também amam e precisam de Jesus. Não há por que ter medo. Não há por que ter medo. Eu talvez possa trocar os talheres. Até hoje eu não sei comer peixe direito. Não entendo aquele negócio de o que come primeiro, bebe. Até hoje eu não aprendi. Gosto mesmo de sentar lá na cozinha e comer arroz com feijão e ovo frito. E Coca-Cola gelada. De preferência ninguém perto. Assim eu posso, né? É gostoso comer, ninguém olhando para você. Eu quando eu vou na casa de gente muito rica assim, eu disse: né? Tem dificuldade. Um dia desse eu fui comendo, não sabia o que comer, nem comi. Mas nunca tive vergonha. Entro nos palacetes, entro nos lugares mais finos, entro nas casas mais preparadas. Não sinto vergonha. Barnabé tinha uma igreja de gente rica e Paulo foi para lá. O ministério de Paulo foi abençoado. E ele escreve na sequência uma primeira carta à igreja de Coríntios. Ele estava em Éfeso e escreveu esta carta. A primeira carta de Coríntios, sabe, essa igreja foi formada por ele. Ele ensinou a palavra à igreja de Coríntios. E ela se tornou a maior igreja fora da Judéia. Coríntios é uma cidade grega, está lá até hoje. E a igreja de Coríntios era poderosa, porque ela nasceu e foi criada na palavra. Amém? Igreja criada na emoção é assim: entra, sai, vai embora. Tá? Eu gosto de tudo, gosto das orações, das correntes, de tudo. Mas a igreja tem que ser criada no louvor, na adoração e na palavra. E crente que se segura é crente criado
louvor, adoração e palavra. Crente emotivo. E Coríntios se transformou. Você lendo a carta de Coríntios, você vai ver, foi quando Paulo falava sobre os dons espirituais. Quando você entrava na igreja de Coríntios, os profetas da igreja já falavam das profecias. Mas tem um problema, queridos. A igreja fria é ruim. Mas a igreja muito poderosa também tem problema. Porque ficam fanáticos. Olha, eu não sei como é que eu explico isso para você. Santidade não tem nada a ver com fanatismo. Santidade é uma coisa muito especial de Deus. Quando o poder de Deus toma um povo, é preciso que ele cresça em todos os dons. Este revela sonhos, este cura, este intercede, todos os dons. Numa igreja abençoada, levantam-se vasos que o Senhor separa. Mas o grande problema, pastor, qual que é o problema? Isso é solução. Nem sempre. Porque no meio desses vasos honrados levanta fanáticos. E aí vem aquilo que nós chamamos de profetadas, que é profecia dita, sabe, por quem quer reivindicar poder, sabe, eu sou Deus. Aliás, eu sou o vice-Deus, porque Deus é ele, eu sou o segundo, sou o vice. E aí se acham diante da autoridade para julgar todo mundo. Viram juiz. Isso aconteceu na igreja de Coríntios. Se você pegar a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, entreguem este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí Paulo está pegando fogo, está com a faca no meio dos dentes. Esse cara foi mal. Ele namorou a madrasta dele, a mulher do pai dele. Olha como é que eles trataram o cara. Põe para fora e entrega ele para o diabo, para que nós sejamos aqui protegidos de tal mau elemento. Você precisa saber que santificação não te dá direito a juízo. Não te dá. Não te dá. Paulo, com aquele poder de apóstolo, ele vem e diz assim: aqui, Sebastião, vai andar na minha carteirinha. Eu ponho para fora. Existem muitas igrejas assim. Essa semana, abracei um amado no conselho, querido, e eu disse: como é que vai a igreja em tal lugar? Ele disse: vai muito mal, pastor. Por quê? O que aconteceu? Isso, nosso pastor amigo, querido, nosso líder, estabeleceu uma norma. As irmãs que estão em ciclo menstrual não podem tomar da Santa Ceia. Mulheres na igreja que estiverem nos dias deste ciclo são dispensáveis. Com isso as irmãs foram tudo embora. Tem isso, pastor? Tem. Santidade demais.
quando eu fui com a minha família pegar a minha igrejinha, a segunda igreja minha em Campinas, os irmãos não tomavam a Santa Ceia. Os diáconos iam, voltavam. Povo, o que está acontecendo? O pastor tinha dado uma lei. Só podia tomar Santa Ceia aqueles que estavam sem namorar por 25 dias. Igreja nova, casais todo novo, pastor. Não sei como é que o Gava vai escrever isso. Coitado do professor. A Santa Ceia, só eu. A pessoa olhava para mim e dizia assim: o senhor resguarda? Hoje tem uma igreja lá de mais de 500 membros naquele lugar e o povo está liberto disso. Fanatismo com coisas. Começam a impor prisões às mulheres, roupa, gesto. Tudo em nome da santidade. As mulheres não podem se arrumar. Elas não podem ficar bonitas para os seus maridos. Quanto mais feia, mais santa. A igreja de Coríntios é assim. Queridos, esses homens, só pela misericórdia de Deus. Paulo, o nosso Paulo, era assim. Quando ele escreveu a primeira carta. A primeira carta aos Coríntios é diferente da segunda carta aos Coríntios. Porque na primeira fala dos dons e fala batendo, não é, pastor? A segunda, ele já fala de perdão. E é na segunda que ele veio, olha as conversas, aconteceu alguma coisa na vida dele. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades. Porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Alguma coisa mudou. Coloca no primeiro texto, quando ele diz, no Atos, no 2 Coríntios, capítulo 12. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, recebi um espinho na carne, uma doença dolorosa, que é como espinho no meu corpo. Alguma das Bíblias diz espinho na carne. Alguma coisa aconteceu. Tem teólogos que dizem, não, era problema nos olhos. O texto diz espinho na carne. Pergunto para a igreja, é espinho na alma? Ele falou espinho na alma? Sabe o que é espinho na alma? As dores dos sentimentos, as emoções. Espinho na alma. Espinho, ele não falou espinho nos pés. Porque você podia dizer assim, ele andou em algum lugar errado. O texto não falou assim, espinho nas mãos. Esse cara botou a mão onde não devia. O texto diz, espinho na carne. O que você acha que é espinho na carne, gente? Eu não me atrevo. E nem coloco o pastor Gava nessa fria. Porque se eu acrescentar alguma coisa aqui, eu sou anátema. Sou maldito. Não posso. Mas eu fico assim, vamos pensar o que é espinho na carne? E ele diz, já pedi para me tirar. O Senhor não tirou.
aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Que ele diz assim: o que eu queria fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele está, não é, pastor? Ele está incomodado. Incomodado. Por isso agora, a segunda carta que ele escreve à igreja de Coríntios, ele já fala de perdão. Sabe? Ele já fala assim: na fraqueza é que se manifesta a fortaleza. Quando estou fraco, aí estou forte. Aconteceu alguma coisa com o Paulão. Ou com o Paulinho. Aconteceu. Diga, aconteceu. Ele mudou porque aconteceu. Porque quando ele não tinha vivido isso, mata, põe para fora, entrega a Satanás. Você sabe quem que não perdoa? Não perdoa quem nunca foi perdoado. Ele não sabe a importância do perdão. Todos vocês que já foram perdoados sabem a importância do perdão. Sabe quem não é generoso? Alguém que nunca recebeu uma generosidade. Alguém que nunca recebeu uma mão estendida. Ele não sabe estender. Por isso que muitas vezes o Senhor permite o espinho na carne, para que o orgulho que está em nós, eu sou santarrão. O Senhor diz assim: cabra, a minha graça é suficiente para você. Você pode não ter nada, mas você tem a minha graça. Seu porcalhão, você não é santarrão, você tem defeitos, você tem problemas, mas tem a minha graça. Isso te basta. Não estou fazendo apologia de pecado, sai por aí pecando, eu não estou falando, não. Estou dizendo, não julgueis. Quando ele diz, a minha graça te basta, você sabe qual é a pior palavra que você pode dizer a um homem, uma mulher? É a palavra, você é desgraçado. Você sabe o que você está falando? Nunca diga para ninguém, desgraçado. Não diga. Se você gosta de um palavrão, eu posso te ensinar uma meia dúzia. Mas não diga desgraçado. Porque desgraçado é miserável. É alguém que não tem a graça de Deus. É um homem perdido. Não diga essa palavra. Diga sempre para alguém, a graça do Senhor te basta. Quero te xingar. Graça de Pai está sobre a minha vida. Eu não sou isso que ele falou. Eu sou um agraciado de Deus. Eu sou rico, eu tenho casa, eu tenho habitação, eu tenho tudo. Sou um agraciado de Deus. Todo esse texto que eu falei, para dizer como muda um homem depois da experiência. Quando eu vejo um cara muito durão, quando eu vejo alguém muito, eu falo para os meus líderes, pensa antes de mandar alguém embora. Pensa antes de jogar alguém fora. Porque a palavra de Deus diz que, quando escreverdes na terra, será escrito nos céus. E quando cancelar aqui na terra, é cancelado no céu. Então, antes de você mandar alguém embora, você tem que pensar, consultar a Deus e pensar.
Porque você vai dar conta das besteiras que você fizer. Quando Paulo mandou matar, mandou destruir o corpo do rapaz, a igreja de Coríntios se entristeceu. Toda vez que você julgar alguém, condenar alguém, você vai entristecer. Tua casa vira tristeza. Julgou, tristeza derrama sobre você. Você pega um vaso lindo na igreja e diz, olha que pessoa linda, maravilhosa. E alguém chega assim, porém está trincado. É lindo, mas está trincado. Você sabe o que você faz com um vaso trincado? O trincado você dá para o oleiro. Não é você que vai arrumar o vaso. Quem vai arrumar o vaso é o oleiro. Ele quebra e faz de novo. Ele não quebra e joga fora, ele quebra e faz de novo. Então você não tem que ver trinca no irmão. Diga misericórdia, Deus, misericórdia. Nós tivemos uma experiência triste aqui na Lapa. Uma querida serva de Deus fez uma bobagem. As pessoas faziam fila no meu gabinete para dizer assim, tem que mandar embora. Tem que botar para correr. Eu não vou querer minhas filhas ao lado dela. Eu disse, ela vai ficar conosco. E nós vamos ajudá-la a passar. Ela se levantou. Passado algum tempo, olha ela de novo. Pisou no tomate. Bom, caiu de novo. Pastor, o que você vai fazer? Eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-la. Eu vou ajudá-la. Alguém pisou no tomate lá na tua casa? Abraça, fica com ele. Diz o que você fez, eu não aprovo. Mas eu estou do teu lado. Eu quero te ajudar. Para você sair disso. Quem vai te consertar não sou eu, Deus. Você é capaz de alcançar o que eu estou falando? Não adianta nós termos profetas aqui, pularmos de glorificação e aqui é uma igreja cheia de julgamento. Não adianta nós termos aqui pessoas abençoadas para liderar e para dizer, você está fora! Você está fora! Você está fora! Eu estou aqui há 16 anos correndo atrás de pessoas que foram postas para fora, que eu amei. E eu abraço, beijo todo mundo. Amo a todos. Sou muito criticado por isso. Mas assim como o Senhor, eu não quero perder nenhum. Mas perco. Porque as pessoas não pensam no corpo, pensam na sua autoridade. Eu sou autoridade. Colocado, meu nome está lá na ata, escrita. Eu sou. Ele é e eu também. Quantas pessoas jogam para fora? Eu digo, recebam bem a pessoa que chega. Ofereça-lhe um banco, ofereça-lhe uma água, abrace. Não passa na frente dele sem dar um abraço, um bem-vindo. Seja cortês. Você está escrevendo este nome no livro da glória.
quando você vira as costas, quando você não abraça, quando você não beija, quando você não dá um sorriso, você está excluindo. Eu não vou voltar nessa igreja nunca mais. Nunca mais. Eu sou cuidadoso. Eu tenho casais que têm vida junto e não estão casados. Eu sou cuidadoso. Eu não tenho pressa de correr desesperado. Eu tenho cuidado para lidar, para poder, em tempo, ajudar essas pessoas a, sabe, dizer, esse pastor é muito mole. Esse pastor é muito mole. É muito bobão. Eu não sou Paulão, de 1 aos Coríntios. Eu sou o Paulo do 2. Sem espinho na carne. Mas já tive lutas. E quando tive, o Senhor me sustentou, me ajudou. A bênção de Deus é sobre tua vida. É sobre esta palavra que o Senhor me deu nesta madrugada. Quero que você receba, sabe? E aprenda que a glória do segundo momento é como do segundo templo. A glória é maior. O texto de 12:10 diz: quando eu estou fraco e eu sou forte. O verbo aí, estou e ser. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Não sei se dá para você entender. Você sempre foi forte. Mas neste momento você está. Os irmãos que conhecem a língua portuguesa sabem o que eu estou falando. Você não é uma fraqueza, você está fraco. Mas você é forte. Você está com dificuldade, mas você não é a dificuldade. Você está num momento difícil, está. Mas você não é um eterno em dificuldade. Você é um abençoado de Deus. Abençoado de Deus. Eu quero pessoas cheias do Senhor. Mas estou demitindo juízes. Esse tipo de juiz. O outro é bem-vindo, viu, doutor? Os magistrados são bem-vindos. Mas aqueles que são julgadores. Olha para o irmão e diz assim: você é um vaso abençoado. Essa fissurinha aqui, isso não é nada. Isso não é nada. O oleiro resolve isso. Se ele quiser. Né? Ele pode passar uma colinha. Ele pode quebrar e fazer de novo. Mas ele ama esse vaso. Você foi chamado para ser abençoado de Deus. Você não foi chamado para destruição.